Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Os mercados internacionais reagiram com volatilidade à reviravolta judicial envolvendo as tarifas impostas por Donald Trump. Inicialmente, a decisão do Tribunal de Comércio Internacional de bloquear a maioria dessas tarifas provocou alívio. Mas, no decorrer do dia, a Corte de Apelações suspendeu temporariamente esse bloqueio, adicionando incertezas ao ambiente. A medida reforça a percepção de que há freios institucionais aos excessos presidenciais nos Estados Unidos, o que foi bem recebido pelos investidores, embora sem eliminar os riscos no horizonte. Esse cenário de insegurança jurídica impacta diretamente as negociações comerciais e alimenta dúvidas sobre a política fiscal americana. Mesmo que o bloqueio às tarifas seja confirmado no futuro, ainda há caminhos para que a administração imponha novas barreiras, o que contribui para o ambiente de cautela. Paralelamente, o encontro entre Jerome Powell e Trump mostrou divergências em relação à condução da política monetária, com críticas do presidente à manutenção de juros. Ainda assim, Powell reafirmou o compromisso do Fed com os dados econômicos como guia para futuras decisões. Apesar do pano de fundo turbulento, os índices de Wall Street encerraram o dia em alta modesta, com destaque para a forte performance da Nvidia. A revisão do PIB dos Estados Unidos para o primeiro trimestre, que mostrou contração menor do que inicialmente estimado, e alta nos pedidos de auxílio-desemprego reforçaram a leitura de uma economia enfraquecida. Nesse contexto, os rendimentos dos treasuries recuaram, assim como o dólar, refletindo a percepção de menor apetite por risco. O petróleo também teve dia negativo, pressionado por preocupações com o excesso de oferta, apesar da queda nos estoques americanos. O WTI caiu 1,46% e o Brent 1,51%, refletindo a fragilidade da demanda global e a hesitação dos investidores diante da instabilidade geopolítica e econômica. No Brasil, o real se valorizou frente ao dólar, acompanhando o movimento global. A divisa americana recuou 0,50% frente à brasileira, cotado a R$ 5,66. Impulsionada tanto pelo enfraquecimento externo do dólar quanto pela possível entrada de capital estrangeiro no leilão de NTNF. A percepção de que as instituições americanas estão limitando os atos unilaterais de Trump ajudou a reduzir o prêmio de risco também. Internamente, porém, o foco recaiu sobre o impasse político envolvendo o aumento do IOF. Enquanto o governo sustenta que não há alternativa no curto prazo, o Congresso pressiona por uma solução negociada com prazo de 10 dias para ajustes. A tensão em torno do tema evidencia o desafio do Executivo em equilibrar o orçamento sem ampliar a carga tributária de forma impopular. Esse ambiente de incerteza política influenciou negativamente a Bolsa Brasileira. O Ibovespa recuou 0,25% e ficou aos 138 mil pontos. O movimento refletiu essa cautela dos investidores diante da falta de clareza fiscal, especialmente após a divulgação de dados do mercado de trabalho que apontam resiliência, mas também riscos inflacionários. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril caiu para 6,6%, a menor taxa para o mês desde o início da série histórica. Apesar disso, a subutilização da força de trabalho ainda é elevada, o que limita o potencial de crescimento sustentável. Mas, sem avanços na previsibilidade fiscal, a redução de resíduos políticos, o ambiente para investimentos continuará pressionado. Para hoje, a agenda econômica concentra indicadores relevantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Destaque para os dados do PIB do primeiro trimestre, com expectativa de crescimento de 1,5% na margem e 3% na comparação anual. A depender do resultado, pode haver revisão das projeções para o crescimento de 2025 e, consequentemente, reprecificação da curva de juros. Outro dado relevante é o resultado primário do governo central de abril, estimando um superávit de 11,3 bilhões de reais.
Caso o dado surpreenda positivamente, poderá aliviar o risco fiscal e favorecer os ativos locais, em especial o câmbio e juros longos. No exterior, os mercados acompanharão atentamente os dados de inflação e atividade nos Estados Unidos. O destaque é o deflator do PCI de abril, indicador de preços preferidos do Fed, cuja leitura mensal e anual, cheia e o núcleo, serão determinantes para as apostas sobre os próximos passos de política monetária americana. Por fim, os PMIs oficiais de maio da China serão relevantes para aliviar o ritmo de recuperação da segunda maior economia do mundo. Vamos acompanhando, encontro vocês na segunda-feira com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!